Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade no nosso livro Amar e Ler e Escrever? Isso, nós vamos com o português e dessa vez vamos nas páginas 205 a 209, mais o anexo 3 que nós vamos utilizar nessa atividade. Então, organize todo o material aí, inclusive o anexo 3, que é aquela folhinha que foi entregue junto com o livro. E vamos para a nossa atividade. Então, vamos começar com a página 205, com a sequência didática Nossa Língua, parte 1. Vamos começar com a atividade 1A, que é releitura com focalização em S e SS. Vocês notarão que essas atividades nós vamos trabalhar bastante ortografia, que é a escrita ou grafia correta das palavras. Então, nessa atividade, a professora fará a leitura e a releitura da fábula O Raposa e o Corvo. Ela irá interromper a leitura e discutir com a turma o uso do S e SS na palavra do texto. Preste bastante atenção. Então, nós faremos a leitura da fábula A Raposa e o Corvo. E onde está essa fábula? Essa fábula está no anexo que vocês receberam, o anexo 3. Então, estejam com eles em mãos que nós utilizaremos ele para a nossa atividade. E a professora fará a leitura e somente depois da leitura é que nós vamos fazer uma reflexão sobre o uso do S e SS, ok? Então, vamos lá! Então, turminha, já estão com o anexo em mãos? Ótimo! O anexo que vocês têm aí é um texto, é uma fábula. A Raposa e o Corvo. E vocês lembram o que é uma fábula? Fábulas são histórias curtas, onde geralmente os personagens são animais e eles apresentam comportamentos humanos, falam, têm atitudes humanas, né? Se comportam como pessoas. E no final, que é muito característico, sempre vem uma moral ou um ensinamento que tem relação com a história, ok? Vamos agora ler a história da fábula, no caso, a fábula A Raposa e o Corvo, e perceber que moral, que ensinamento ela nos passa. Acompanhe a leitura. A Raposa e o Corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: "Que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida que deve ser proclamado rei dos pássaros." Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro cró. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: "Olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência." Moral: cuidado com quem muito elogia. E aí, o que acharam, hein? Parece que o corvo ficou bastante envaidecido com muitos elogios e acabou não se dando conta que aquilo passava de uma tremenda artimanha da raposa para pegar o queijo, né? Então, isso nos ensina a desconfiar de muitos elogios e também, quando recebermos sinceros, não ficarmos envaidecidos demais, não é verdade? Isso, então que bom que gostaram da história. Agora, nós vamos fazer o que pede a lição. O anexo 3 pede para circularmos as palavras com S e SS. Isso nós faremos juntos, ok? Então, vamos circular, encontrar no texto algumas palavras que tem S e SS, tá bom? Pode ser no começo, no meio, não tem problema. Mas nós vamos circular as palavras que eu pude dar, tá bom? Vamos procurar primeiro a palavra raposa, logo no título.
Circulem a palavra raposa. Joia! Mas, professora, a palavra raposa aparece mais vezes. Mas circulem apenas uma vez mesmo, tá bom? Mesmo que ela se repita. Circulem uma única vez. Depois da palavra raposa, nós vamos circular outra palavra. Pousado. Lembra que o corvo estava pousado no lugar? Logo aí na primeira frase, vocês vão circular a palavra pousado. Circularam? Vamos para a próxima. Disse. Circulem disse. Disse. Percebam que esses têm 2 S, né? Disse. Logo aí no finalzinho do primeiro parágrafo. Circulem também pássaro. Lembra? O corvo era um pássaro. E pássaro também se escreve com 2 S. Circulem nessa. Observem que nessa também é escrita com 2 S. Nessa. Nessa. Circulem aí essa palavrinha pequena. Ser. Ser. Circularam? Circulem agora sabia. 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 Agora é só com S, e esse S está bem no comecinho aí. Sabia. Circulem soltou, também nessa mesma frase. Soltou, soltou. E sonoro também nessa mesma frase. Soltou e depois sonoro, também com S. E, por último, circulem a palavra senhor, também com S aí. Ok? Circuladas palavras, né? Percebam que umas estão escritas somente com S, outras estão escritas com 2 S. Vocês, depois de circularem, vocês deverão registrar aí no caderno. Anotem aí essas palavras aí no caderno. Porque depois de vocês fazerem isso, nós vamos fazer uma reflexão. Vamos analisar a escrita dessas palavras. Por que S, som S, por que 2 S? E por que às vezes o S muda de som? Vamos observar isso? Então, vamos lá. Agora, turminha, que vocês já listaram aí as palavras, vamos organizar essas palavras em 2 grupos. Um grupo de palavras só com um S e grupo de palavra com 2 S. Me ajude a organizar as palavras. Lembra quais eram as palavras que nós circulamos, que era escrita só com um S? Tínhamos raposa, solto, sabia, pousado, ser e senhor. E com 2 S, quais são? Tínhamos disse, pássaro e nessa. Ótimo! Agora vamos analisar mais de perto essas palavras, porque percebemos uma variação no som dessa letra do S. Vamos perceber destacando 3 palavras. Raposa, sabia e pássaro. Vamos nos atentar a essas 3 palavras. Raposa, primeira palavra. Raposa, aqui. Percebam que a raposa, ela tem S. Mas que som que você escuta aqui na última sílaba? Raposa. Que som que esse S tem? Será que ele tem som de S mesmo? Não, a gente percebe um som de Z. Isso mesmo. Aqui na palavra raposa, embora seja escrita com S, esse S ele tem som de Z. E vamos ver agora aqui o S na palavra sabia. Ele está bem aqui, ó, no começo da palavra. Sabia. Ah, sa é o mesmo sa do sapo. Sa, sé, si, só, su, são. É o som do S. Isso mesmo. O S aqui, ele tem o som do S. O som dele mesmo. Joia. E aqui, quando a gente tem o 2 S na palavra pássaro, percebemos 2 S. Passa, sa. Olha, ele também tem o som do S, o som do sapo. Sa. Isso. Então, aqui, o SS também tem som de S.
mas tem S que tem som de Z. Por quê? Aí a gente fica com uma interrogação na cabeça, né? Como é que eu vou saber que a palavra que eu vou escrever, ela é com S, com 2 S's, ou é com S com som de Z? Ah, para isso nós temos uma dica. Vamos lá? Vamos às dicas? Ok, primeiro vamos analisar como é que é essa escrita. Por exemplo, em sabia, nós vemos aqui a letra S no começo da palavra, né? E esse S aqui, ele não tem som de Z, ele tem som de S, né? O S do sapo, sa, sé, si, só, su, são. Então, ele tem o som do S. Logo aqui no início, joia? Então, a primeira dica é essa, a primeira regrinha. É que o S, com som de S, ele sempre vem no início da palavra. Então, sempre vamos usar S quando a palavra tiver som de S e vier no início da palavra. É o que acontece com as palavras solto, ser e senhor. Então, aí a gente vê o S com som de S no início da palavra. Então, sempre vai ter som de S quando o S vier no início da palavra. Ah, tá, entendi, Pro. Então, no início, quando a gente fala o sa, por exemplo, sapo, é S, né? E isso, sempre no início, o S vai ter som de S. Ah, entendi, Pro. E quando é que o S vai ter som de Z? Ah, então vamos analisar uma outra palavra? Por exemplo, pousado. Perceba aí que ele não está, o S não está no início da palavra. E percebam mais, ele está entre duas vogais. Então, ele está no meio, entre duas vogais. O U, a vogal U e a vogal A. Certo? Ah, Pro, então eu já sei. O S, ele fica com som de Z quando ele está entre vogais. Isso mesmo. É o que aconteceu com a palavra pousado e raposa. Notem que em raposa também tem vogal O e depois a vogal A. O S está bem no meio, está entre duas vogais. O S fica com som de Z, né? O S tem som de Z, mas é escrito com S. Ok? Ah, legal, Pro. E o SS? Já que o SS também tem som de S, como é que eu vou saber se eu uso um S ou 2 S? Vamos analisar mais uma vez. Agora, a palavra pássaro. A palavra pássaro. Vejam que ela não vem no começo, porque no começo a gente sempre usa um S. Mas percebam que ela está entre também duas vogais. Então, quando existe uma palavra que você percebe o som do S no meio da palavra e ele está entre duas vogais, você usa o SS. Por quê? Quando se está entre duas vogais, ele tem som de Z, né? Se ele não tem som de Z, tem som de S e está entre duas vogais, então a gente usa 2 S's para ele poder ficar com som de S. Então, para som de S, entre vogais, usa-se o SS, que é que acontece com a palavra disse e pássaro também. Entendido, turminha? Ah, então vamos recapitular assistindo um vídeo, ok? Olá! Hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas?
Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre duas vogais. Olha mais um exemplo. Casa, zá, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, zá, tem som de Z, então uso S. Coisa, zá, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso. Note o S ali entre o R e o O. Discurso. O S está entre R e O. Compulsivo. O som está entre L e I. Expulso. O som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Ótimo, turma! Agora vocês já estão craques no uso do S ou do SS, né? Não se preocupe que numa próxima atividade nós vamos pôr em prática esse conhecimento, ok? Agora, ainda na página 205, nós vamos fazer agora a atividade 2A, que é a separação entre as palavras. Então, com as adaptações aí, vocês devem fazer barrinhas, né, nessa escrita aí emendada. E feito essas barrinhas, separando essa escrita aqui, que é esse texto aqui que nós vamos separar, vocês vão reescrever, fazendo os espaços entre as palavras, vocês vão reescrever esse texto aqui em negrito, certo? Nós faremos a separação juntos. E o texto que está aqui em negrito nada mais é que uma adivinha. Vocês sabem o que é adivinha? São perguntas, são textos curtos que são perguntas tipo charadas para você descobrir o que é tal coisa, objeto, né? Então, adivinhas, elas têm o objetivo de brincar, de se divertir. Você já deve ter feito, ouvido ou tentado adivinhar alguma adivinha. Vamos ler antes para saber que adivinha é essa que está aí, toda emendada. Difícil de saber, né? Quando a gente escreve tudo emendado, né, turminha? É muito difícil mesmo. Por isso que as palavras, elas precisam ficar cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, isso mesmo. Tem que ficar cada um no seu espaço, não pode ficar tudo emendado, senão não dá para saber onde começa e onde termina a palavra. E assim não dá para entender o que está escrito. Então, a nossa missão é arrumar essa bagunça aí, certo? Nós vamos aí separar essas palavras que estão todas grudadinhas aí. Para isso, a Pro vai ler primeiro o que está escrito, porque isso vai facilitar na hora de separar, tá bom? Então, adivinha o seguinte: o que é que não está dentro da casa nem fora da casa, mas a casa não estaria completa sem ela? Sabe o que é? A janela. Isso mesmo. Então, o que é que não está dentro da casa nem fora da casa?
mas a casa não estaria completa sem ela. É a janela. Ah, então, agora a nossa missão é separar. A gente já sabe qual é o texto, então ficou mais fácil de saber separar aí as palavrinhas. Nós vamos separar fazendo uns tracinhos, né? Nós, por exemplo, a gente já sabe que começa com O. Então, já sabemos que o O, ele vem separado. Vamos fazer a barrinha aqui, separando este tracinho, essa palavra. Então, já separamos aí. O. Qual é a próxima palavra? É que. O que vai até o E. Primeiro E. O que? E o E. O que é? O que é? Outra palavra, separada. Esse U aí, ele tá errado, gente. É um erro aí de edição aí do nosso livro. Esse U aí não existe. Então, pode riscar ele que ele não existe. No lugar desse U, é um espaço, tá bom? Então, pode fazer um tracinho mais largo aí para esquecer esse U que ele não existe. Que é o que é que. O que, já separamos o que. Depois é um não. O que é que não está. Até onde vai o estar? Ah, prova até o A com acento agudo. Isso, então faz um tracinho ali depois dele. Está. Então, o que é que não está dentro? Dentro vai até onde? Ah, vai até o opro. Então, vamos separar aqui. O que é que não está dentro da? Separa o da. Casa. Até onde vai a casa? Isso, mas põe ali depois da vírgula, tá, gente? Nem vai até o M. Fora. Ra, R-A. Fora. Da casa. Até o ponto final. Então, onde tem os tracinhos, significa que vocês vão fazer os espaços na hora de reescrever. Não esqueça que aquele U lá, daquele tracinho mais grosso aqui, ó, não existe, né? Pode esquecer ele. Agora vamos para a linha de baixo. Diz assim, mas, vai até onde? É o S pro, isso mesmo, mas a casa, vai até o A, não, estaria, até onde vai o estaria? É o A. Completa, vai até o tá, pro, então vai até o tá. Sem ela, até depois do ponto de interrogação, tá, gente? Aí, qual é a resposta? Janela. Então, o que vocês farão? Agora vocês já fizeram os tracinhos, as barrinhas separando. Então, vocês devem lembrar que onde vocês fizeram as barrinhas, significa que vocês terão que fazer o quê? Dar o espaço, isso mesmo. Então, vocês vão escrever essa primeira linha. Depois de escrever, vocês vão escrever a segunda linha, dando espaço, tá? Cuidado aí para não se embaralhar, se embananar e comer letra, tá bom? Nada de comer letra. É só dar o espacinho onde tiver a barrinha. Na hora que eu vou escrever, eu escrevo colocando a barrinha? Não! No lugar da barrinha, você vai dar o espaço, certo? Então, ótimo. Vamos, então, para a próxima atividade. Aguardo vocês lá. Próxima atividade, a Pro vai ler para vocês um poema, Noite, de José Paulo. Então, preste bastante atenção. Diz assim: a noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Vou ler mais uma vez. A noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Ai, que legal! Esse poema se chama Noite e é de José Paulo Paes. E é sobre ele que nós faremos a próxima atividade no nosso livro. Vamos lá? A página 206, nós vamos fazer a atividade aí 2B, que também é separação entre as palavras. Então, a gente já ouviu aí o poema e agora nós vamos separar estes poemas, certo?
estes versos, que são cada linha do poema, cada frase do poema. Então, perceba que eles estão tudo grudadinhos, gente. Olha que judiação, certo? Mas notem também que tem os números 4, 5, 4, 3, que significa o número de palavras, a quantidade de palavras que cada frase tem. Então, a gente sabe que aqui vai ter 4, à noite 4, lá no fundo do quintal vai ter 5 palavras, esqueceu a lua cheia 4 palavras, pendurada no varal 3 palavras. Então, vocês devem dar o espaço entre essas palavras, certo? Vamos lá? Então, vamos lá começar. A noite foi embora. A noite foi embora. Joia? Então, vocês devem reescrever colocando espaço. Lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Olha que legal! Então, agora é só vocês transcreverem novamente o texto ali fazendo os espaços, tá bom? Então, é com vocês. Aguardo vocês na próxima. Agora, nós vamos conhecer o poema O Elefantinho, de Vinícius de Moraes. Muita atenção. O elefantinho. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho, assim tão desconsolado, que sentes, pobre coitado? Andas perdido, bichinho? Espetaste o pé no espinho? O que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Vinícius de Moraes. Joia, turminha! Agora que nós já ouvimos o poema do elefantinho, nós vamos fazer a próxima atividade no livro. Vamos lá? Então, turminha, vamos fazer a página 207 e 208 do nosso livro, que é a atividade 2C, parte 1, separação entre palavras. E vocês vão separar aí as palavras dos versos da Parlenda do Elefantinho que vocês ouviram, certo? Agora é com vocês, hein? Vocês separarão as palavras de cada verso usando as barrinhas aí antes. E depois vocês vão escrever dando os espaços nessas linhas que estão aí, tá bom? Para cada verso, sua linha, tá bom? E depois de vocês terem feito, vocês vão poder corrigir essa atividade aqui, ó, observando a atividade 2C, onde tem o texto completo. Vocês conseguirão ver aí o texto completo do elefantinho e poderão observar aí se fizeram a separação correta. Depois de vocês terem feito, corrigido, certificado que está tudo certo, né? Aí sim vocês vão tirar aquela fotinha para anexar na atividade que nós vamos deixar lá disponível na plataforma para vocês anexarem a foto, tá bom? Então não esqueça que essa atividade, a atividade 2C, parte 1, nós queremos a fotinha, tá bom? Então vamos que ainda tem mais. Agora, na página 209, nós vamos fazer a atividade 2D, ditado interativo. Então, vocês deverão escrever o texto que a professora irá ditar. E sabe de quem é? Da Macaca Sofia, uma parlenda, e eu tenho certeza que vocês conhecem bem. A professora irá ditar e vocês precisam prestar muita atenção, porque esse vai ser um ditado interativo. Nós vamos interagir à medida que vocês vão escrevendo, ok? Então, prepare o lápis e a borracha e muita atenção para o nosso ditado. Então, nós vamos escrever a parlenda da Macaca Sofia, tá? Então, vamos começar. Aqui, na primeira linha, vocês vão escrever meio-dia. Meio-dia. Meio-dia é uma palavra composta, separada por hífen, que é o tracinho, tá?
Meio-dia. Meio-dia. Como é que é o meio-dia? Como é que se escreve? Ah, tem o M. Ah, ótimo. Meio, tracinho, dia. Meio-dia. Meio-dia. Escreveram? Será que escreveram certo? Vamos ver. Meio-dia. Escreveram assim? Ótimo. Perceba que tem o hífen aqui separando, tá bom? Meio-dia. Joia? Agora nós vamos para a segunda linha. Vamos para a segunda linha agora. Na segunda linha, vocês vão escrever macaco assobia. Macaco assobia. Macaco assobia. Macaco. Escreveram macaco? Ótimo. Macaco é fácil, né? Macaco. Mate, macaco. M-M-A. Macaco. É com K ou com C? Ah, pegadinha, hein? É com C. Macaco. É o C-A-C-O. Macaco. Macaco assobia. Olha aí, quero ver se vocês estão ligados ali nas dicas para saber se é S ou SS. Assobia. Você percebe o som do S, né? Mas ele não tá no começo, porque começa com A. É assobia. Tem som de S, não é no começo, então é o quê? Acertou quem falou 2 S's. Assobia. Isso mesmo. Macaco assobia. Joia? Agora nós vamos para a terceira linha. Lembra que isso é uma parlenda, e assim como as parlendas, músicas, né, e os poemas são escritos em verso, cada verso numa linha. Agora vamos para o próximo verso. Panela no fogo. Panela no fogo. Panela no fogo. Panela. Fácil, né? Panela. Isso, panela. Panela no fogo. Lembra que cada palavra no seu espaço. Cada palavra no seu espaço. Panela, espaço. No, espaço, fogo. No fogo. Olha os espaços entre a palavra. Joia? Panela no fogo. Agora vamos para o quarto verso. Barriga vazia. Olha lá, hein? Vamos ver se vocês estão ligados nas nossas aulas. E agora? Barriga. O som do R não está vibrando no meio da palavra. Barriga. Lembre que para o R não vibrar, precisa ter outro segurando. Não é verdade? Então, como é que fica? Barriga. É um R ou 2 R's? Barriga. 2 R's. Barriga. Barriga. Vazia. Vazia. É V ou F? Vazia. Isso mesmo, é V. Barriga vazia. Um ponto final aí. Joia? Acabamos a primeira estrofe da parlenda. Então, estrofe é um grupo de versos. Então, vamos pular linha, pulou uma linha para escrever o outro grupo de versos, outra estrofe. E aí, a gente vai escrever de novo meio-dia. Como você já sabe escrever meio-dia, porque nós já escrevemos, escrevam aí rapidinho, meio-dia. Meio-dia é uma palavra composta separada por hífen. Hífen é esse tracinho aqui separando a palavra. Meio-dia, embaixo, segunda linha para outra linha da estrofe. Macaca Sofia. Macaca, agora é macaca, não é macaco. A gente escreveu em cima macaco. Agora nós vamos escrever macaca. Então deve terminar com A. Macaca. Agora observem. Sofia. O som do S está no começo. Então é um S ou 2 S's? Sofia. O som do S no começo. É um S ou 2 S's? Um S pro Pi. É F ou V? Pi. É F pro. Vamos escrever aí. Sofia. Vamos para o próximo verso. Terceiro verso da segunda estrofe.
fazendo, escrevam, fazendo, aqui é Z mesmo, tá, gente? Não é S com som de Z, é Z mesmo, fazendo comida, espaço, hein? Outra palavra, espaço, comida, escreveu certo? Como é que é? Já sabe? Como é o C-O-M-I-D-A, comida. Eu falei comida não, é careta, gente. Tô lendo errado. Fazendo careta. Fazendo careta. Não é careta, gente. Não é comida aqui, porque o meu tá comida e aqui é careta. Mas é careta, tá? Fazendo careta para escreveu para na outra linha, no outro último verso. Último verso, para, outra linha, para. Na outra linha, gente, o para. Espaço, que vamos escrever outra palavra. Dona. Dona. É T ou D, gente? É D pro dona. Dona quem? Dona Maria. Isso, Maria. Ponto final. Joia? Então, vocês fiquem aí, corrijam, ver se está tudo certo, tudo certinho. Corrijam tudo bonitinho. Lembre que é careta, não é comida, tá? Pro se enganou, mas é careta, tá? E é isso aí. Então, a gente termina por aqui a primeira parte aí da nossa atividade no livro, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão da Pro!